Bem-vindo a mais um Pajuçara 360 Graus, que hoje aqui recebe o presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a ABAP, o Orlando Marques. O Orlando que já passou por quase todos os grandes grupos de mídia no Brasil. Passou por anos na Editora Abril, depois trabalhou na Editora Globo, TV Bandeirantes, TV Globo, enfim. E hoje ele está à frente da Publicis, uma das maiores agências de publicidade do Brasil, um braço mundial da Publicis Internacional que tem agências espalhadas pelo mundo inteiro. Orlando, obrigado aqui. Obrigado a você, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Orlando, eu queria começar você veio agora recentemente para o Pajuçara Management, né? E a gente está há poucos dias aí da Copa do Mundo, mas tem uma interrogação muito grande no mercado publicitário, todo mundo, sobre o que é que vai acontecer. Parece que as coisas ainda estão travadas. Como é que você está vendo esse ano no mercado? Bom, do ponto de vista de mercado publicitário, eu não tenho dúvida de que a Copa é um grande evento para a gente tirar dele proveito publicitário, fazer promoções em cima do acontecimento Copa do Mundo, usar o grande otimismo nacional e alegria nacional em cima da seleção brasileira da Copa do Mundo, para a gente fazer disso sucesso comercial para os nossos anunciantes e para o mercado como um todo. Acho que os anunciantes estão olhando desse jeito. Há alguns anunciantes um pouco temerosos, que parece que vão ter manifestações. Eu acho que tudo isso pode acontecer de fato. Mas esse medo das manifestações e esse medo dessa falta de aderência, você acha que durante os jogos da Copa vai... Eu acho que começou o jogo, isso vai mudar. Acho que 12 de junho muda. Eu digo muda pelo seguinte, eu quando moleque, quando era lá líder estudantil, eu torcia para o Brasil nos anos de chumbo da ditadura. Estava pensando esse outro dia, se eu torcia lá nos anos de chumbo da ditadura, com o Médici hoje no com poder, essa né? democracia ampla, geral e restrita que a gente tem, não vamos torcer para a seleção brasileira, não vamos vestir verde e amarelo. Você acha que na hora H o brasileiro vai separar? Acho, e vai para a rua e vai de bandeira, de camisa e vai fazer um grande evento, vai fazer uma grande Copa do ponto de vista futebolístico. O resto aí eu acho que já é um pouco mais complicado. Né? Orlando, agora algumas pessoas, principalmente empresários da área do turismo, dizem o seguinte, que a marca Brasil e o Brasil já perdeu uma grande oportunidade. Não tenho dúvida, concordo inteiramente. Em relação ao potencial do que poderia ser a Copa. Concordo inteiramente. Por isso que eu disse que nós podemos fazer uma grande Copa do ponto de vista de alegria da população, da torcida, do futebol. Acho que isso pode ser um grande sucesso. O Brasil perdeu todas as oportunidades que tinha para dizer para o mundo que é organizado, que é planejado, que é sério, que é comprometido, que sabe fazer. Isso nós já perdemos. Lá fora só se fala que a obra está atrasada, que ainda tem muito problema de segurança, que os aeroportos, embarcando de São Paulo para cá, eu fiquei com vergonha de ver o terminal de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos de São Paulo, cheio de coqueiro amarradinho ainda, quer dizer, plantaram ontem, gente. Esse compromisso tem mais anos, tem 10 anos que nós temos o compromisso de fazer a Copa aqui, por que não começaram a plantar o raio do coqueiro? Por que plantaram semana passada? Então, é falta de planejamento, é falta de compromisso com o cronograma, isso é ruim. Você chega lá e vê aquilo, não, gastar dinheiro, fizeram, mas fez ontem, por que não fez um ano atrás? Então, acho que a gente não levou muito a sério isso não. A Publicis, a sua agência, é um braço, né? É uma agência que começou na França, se expandiu por toda a Europa, né? E hoje é um braço em vários países, inclusive no Brasil. Como é que você, que tem contato com esses pontos todos no mundo, vê que aconteceu agora com o Brasil após aquela euforia? Houve um momento, né? A gente sabe aqui que o Brasil estava despontando. Como é que você está vendo isso agora? Então, quando o Brasil começou a crescer, eu me lembro muito bem, quando o Brasil foi capa do The Economist com aquele, né, o Cristo era um foguete, né, que estava levantando voo. Só para lembrar para o telespectador, a revista inglesa The Economist, né, a maior revista de economia, revista de economia do mundo. Hoje ela fez uma capa com o Cristo Redentor como se fosse um foguete levantando voo, né, dizia, o Brasil vai decolar. E agora, um ano atrás, fez a do Cristo Redentor tombando para a direita. O Brasil perdeu o rumo. O Brasil perdeu o rumo, o Brasil não sabe o que faz, perdeu uma grande chance, efetivamente, naquela época. O empresariado internacional investia mais no Brasil, o grupo Publicis investiu mais no Brasil, comprou agências, investiu em expansão dos negócios que tinha. Hoje em dia a gente está mais... Eu não, porque eu sou brasileiro, estou aqui, acredito, estou aqui para lutar pelas nossas causas. Mas você sente que o grupo internacionalmente estão mais cautelosos em relação... Os dinheiros não estão vindo para cá, estão indo para a Índia, estão indo para a China, estão indo para outros lugares que são mais rápidos, que têm mais compromisso com fazer direito, com governança, com outras coisas. Então, prefere-se outros lugares onde
o retorno sobre o investimento pode ser mais rápido do que aqui. Ou seja, essa queda na marca Brasil já se transformou em prejuízo econômico direto. Não tem nenhuma dúvida. A gente perdeu nos últimos 10 anos uma grande chance de dar uma virada nesse país, de fazer de fato o nosso Cristo, um Exocet que levantasse voo e botasse o Brasil no primeiro nível das grandes economias. A gente já está lá em termos de valor econômico, mas a gente não está em termos de respeito às normas, de compromisso, de seriedade. Então a gente perdeu uma grande chance. Orlando, a gente vai fazer aqui uma pequena pausa, mas voltamos já já com esse bate-papo com Orlando Marques, o presidente da ABAP, presidente da Publicis, uma das maiores agências de publicidade do Brasil, e que veio essa semana participar do Pajuçara Management. Não saia daí. Estamos de volta ao Pajuçara 360 graus de hoje, que recebe o Orlando Marques. O Orlando, que é presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a ABAP, é presidente também da Publicis, uma das maiores agências do Brasil e uma das maiores agências do mundo, um braço nacional das agências do mundo, que veio aqui em Alagoas participar do Pajuçara Management. Orlando, você à frente da ABAP tem tido um papel muito grande na defesa do que você chama de liberdade de expressão comercial. Sim. Contra vários movimentos que existem para a regulamentação de propaganda. Inclusive a regulamentação, o lado mais polêmico disso, da publicidade infantil. Como é possível, quer dizer, óbvio que todos nós defendemos a liberdade, mas não tem que existir algum limite, pelo menos na publicidade infantil, né, em grupos vulneráveis, vamos dizer assim, que... Vou começar pelo mais amplo, pela liberdade de expressão. Claro que quando nós estamos defendendo a liberdade de expressão, nós queremos defender o direito do empresário empreender, colocar produtos no mercado, produtos sérios, éticos, comprometidos, que tenha orgulho de anunciar para os consumidores brasileiros. Então nós defendemos isso porque isso faz com que a gente tenha uma propaganda forte. Tendo uma propaganda forte, a gente tem veículos fortes. Tendo veículos fortes, a gente tem uma democracia sustentável, a gente tem uma liberdade de expressão dos veículos de comunicação séria, respeitada e não comprometida com o governo ou com poderosos. Então, essa é a base de sustentação de todo o nosso argumento. Quando a gente olha para o público infantil, eu acho que ele merece um olhar especial, sim. Eu acho que a gente não pode falar, não, está resolvido, é mesmo do jeito que anuncia para mim e para você, anuncia para os meus filhos ou meus netos. Não pode. Acho que tem que ter, sim, controles. Acho que os anunciantes têm que ser mais comprometidos com o fazer direito, as agências com respeitar aquele cidadãozinho que está do lado de lá, porque ele, às vezes ele fica o dia inteiro em casa porque a mãe foi trabalhar, o pai foi trabalhar, ele está lá brincando com o joguinho dele ou assistindo televisão. E não tem alguém do lado ali, porque é claro que a família é a base disso tudo que está rolando por aí hoje, mas às vezes essa família está desconectada, porque o pai e a mãe estão do lado e os filhos estão sozinhos, se cuidando e se virando na sua casa. Então, tem que ser tratado de um jeito especial, tem que ser tratado de um jeito especial. Sou contra qualquer radicalismo. Proíbe anúncio para criança das 7 às 22 horas. Não, sou contra. Sou contra, vou morrer lutando contra isso, porque acho que isso é imbecil. Então nós vamos botar as crianças para assistir televisão às 6 da manhã, às 11 da noite? Por quê? Claro que se você quer ter programas infantis ou quer ter publicações infantis, tem que ter anúncio. Então não vai ter anúncio mais na revista Mônica, por exemplo, do Maurício de Souza? Tá bom, e o que você faz com o anúncio que a criança recebe pelo tablet, pelo celular? Isso não conta? Então, não é proibindo propaganda de televisão das 7 às 22 que você resolve esse problema. Está claro, pelo que você está falando, que o que você é contra é esse excesso de querer legislar e regulamentar, né? Ou seja, que Brasília fique definindo tudo em relação... Eu acho que o legislador tem que legislar mesmo. Se eles acharem que tem que criar uma lei que regule um pouco mais, que faça... Tem que criar. Eu não sou contra a lei, eu sou contra alguém que não é legislador querer impor a sua vontade de uma maneira um pouco canhestra por vias tortuosas. Quer fazer uma lei? Você acha que a gente está vivendo uma ameaça disso atualmente? Eu acho que está vivendo um terrorismo disso. Na medida que o CONANDA teve uma deliberação de que vai proibir propaganda das 7 às 22 horas... O CONANDA, só para explicar para o espectador, Conselho Nacional de Apoio à Criança e ao Adolescente, que é um conselho de assessoria da Presidência da República e que recentemente soltou uma resolução aconselhando a Presidência da República a fazer uma lei proibindo propaganda das 7 às 22. Uma série de órgãos que querem apoiar esse tipo de demanda começaram a dizer que era lei que tinha que ser obedecida. Não é lei, não tem que ser obedecido.
Lei existe para ser cumprida e nós cumprimos, as agências cumprem, os anunciantes sérios cumprem, as agências sérias também, evidentemente. Então, lei a gente respeita. Agora, isso não é lei, então vamos discutir a lei. Transforme isso numa lei e vamos ver a hora que isso for para o Congresso, que é o lugar onde as leis são geradas. Na prática, está, vamos dizer assim, querendo transformar um conselho dizendo que tem que ser cumprido. Não tem que ser cumprido, porque não virou lei. Eu estou dizendo a todos os meus anunciantes que têm dúvidas sobre isso, recorram ao seu departamento jurídico e não cumprem. Todos eles falam, não, de fato, não tem o que cumprir. Né? Não tem uma lei dizendo, aqui a lei tal, entrou em vigor em tal data. Não existe lei, existe um parecer, um aconselhamento do CONAR. Né? Agora, quando a gente fala de regulamentação, é óbvio que existem vários modelos. E no mundo da publicidade isso foi feito pelo CONAR durante muitos anos. Né? E o CONAR continua tendo aí, na minha maneira de ver, um papel muito atuante, muito importante. O CONAR já eu diria que modificou muito desde quando ele começou, 34 anos atrás até hoje. O CONAR hoje é muito mais seguro em algumas coisas e principalmente nesse assunto de publicidade infantil, ele tem sido, eu diria, tem se adaptado bastante. Talvez tenha que se adaptar mais, talvez ele tenha que ser mais rigoroso em algumas coisas. Eu não quero entrar no mérito do que o CONAR deva fazer, mas que ele deva fazer alguma coisa, eu não tenho dúvida. Eu acho que se está havendo, de um lado, uma coisa exacerbada para acabar com isso, o CONAR também pode falar, não, e aqui do meu lado eu vou segurar isso até a morte. Não, deve ter um meio termo. Nós, como associação de agências, nós temos sempre atuado e pautado a nossa relação com o anunciante, com o público infantil, pelo CONAR. E nós estamos muito comprometidos com isso, nós temos um programa na ABAP chamado Somos Todos Responsáveis, um programa das agências de propaganda que pariu este livro aqui esse ano, no mundo da publicidade infantil. Nós pegamos um grande jornalista, Alexandre Seco, que fez as cartilhas de compromisso de responsabilidade da ABAP com o público infantil. Fizemos isso 2 anos atrás e agora fizemos este ano esta pesquisa com pais e mães brasileiros em 50 países do mundo afora, dizendo como é que eles veem a propaganda dirigida às crianças nesses países. E tem de tudo aqui. Aqui tem gente que critica, por exemplo, o liberalismo excessivo nos Estados Unidos e tem gente que critica o excesso completo de propaganda, por exemplo, na Suécia. Que modelo vocês, que entre os Estados Unidos e a Suécia, digamos assim, qual é o modelo? Diria os latinos. Como é que você está vendo aí o que seria um caminho para o Brasil? O caminho está no meio, né? A gente não pode privar crianças de ter acesso a informação, cultura, entretenimento, não pode proibir, porque inclusive está no Instituto da Criança e do Adolescente do Congresso Nacional, está lá. Está nos direitos da criança e do adolescente, que a criança tem direito à informação, tem direito à cultura, tem direito ao lazer. Então, televisão não é lazer? Claro que é. Programa infantil não é lazer? Claro que é. Então, para ter programa, tem que ter, de alguma maneira, a proposta comercial do programa. Agora, não é com excessos, nem aqui na propaganda, anuncia tudo para a criança e dane-se, o pai que vai cuidar, porque o pai não está em casa, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, então não dá para jogar toda a responsabilidade em cima das famílias, não. Claro que a família é a célula mata desse negócio, é lá que a coisa tem que se resolver, mas a gente tem que ajudá-los um pouquinho. Então, não sou pelo excesso de liberalismo, de que pode tudo a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer jeito, e também não sou pelo proíbe das 7 às 22, porque aí nós vamos acabar com a editora do Maurício de Souza, nós vamos acabar com todos os programas infantis na televisão, e aí as crianças vão acessar isso não na televisão, mas no tablet, no celular e algum outro ferramenta. Você faz uma ligação aí que às vezes o público muitas vezes não entende, né? Que a viabilidade de uma revista ou de um programa e a independência dele depende diretamente do anúncio publicitário. As pessoas acham que pode aparecer uma revista sem anúncio. Você só compra um gibizinho por R$10, por R$5, porque tem ali um anúncio que ajudou a pagar aquela conta. Porque se você for pagar o jornalista que fez, o desenhista que desenhou, a gráfica que imprimiu o papel, possivelmente um gibizinho da Mônica vai custar, sei lá, R$30, R$40. Eu estou chutando, eu não tenho a menor ideia. Aí eu já engato essa pergunta sobre a participação da publicidade do governo, né? A gente sabe que no Brasil isso tem um peso diferente, apesar do quadro nacionalmente não ser o outro, principalmente em regiões, estados do Nordeste aqui, esse peso é grande. Como é que você vê o tamanho da verba do governo, né, influenciando diretamente os órgãos de imprensa e tendo até controle via publicidade? Bem, o controle via publicidade é nocivo em qualquer caso, tanto pelo governo quanto pela iniciativa privada. Na medida que você tenha um anunciante que seja muito poderoso, que imponha o seu direito
ou a sua vontade com um órgão de imprensa, qualquer que seja, eu acho que isso é nocivo. O governo fazer isso é pior ainda, porque o governo, como é o todo-poderoso, o mandatário, ele pode querer controlar a sociedade a partir do seu poder econômico. Isso a gente vai brigar sempre contra. Nacionalmente, você olhando as verbas do governo nos grandes veículos, eles não são muito importantes. O governo não passa de 5% do total das receitas publicitárias dos veículos, né? Dos grandes veículos. Quando você vai para o regional, isso é diferente. Possivelmente a rádiozinha lá do interior, que tem alguma ligação com o político e tal, pode ter 70% do dinheiro dela vindo de... Isso não é bom para a saúde financeira dessa rádio. Se essa é uma rádio que quer ser livre, independente, respeitada pelo seu rádio ouvinte, ela deveria ter um pouco mais de isenção para poder falar bem ou falar mal das situações existentes que comprometam ou não a classe política. Se ela tem 70% do dinheiro dela vindo do governo, ela evidentemente vai ficar um pouco com o rabo preso, um pouco comprometida com esse... Um pouco não, 70% vai ficar muito. Totalmente. Orlando, mas a gente vai continuar falando um pouquinho nisso. Daqui a pouco a gente faz uma pausa e voltamos para falar aqui com o presidente da ABAP, Orlando Marcos. Não sai daí. Estamos de volta ao Pajuçara 360 graus de hoje, que recebe o Orlando Marques. O Orlando, que é presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade e é presidente também da Publicis, uma das maiores agências do Brasil e um braço brasileiro de uma das maiores agências do mundo. Orlando, você falava e a gente falava sobre dependência de verbas públicas em veículos regionais. A gente sabe que o Nordeste, recentemente, tem crescido aí em taxas até superiores à média nacional. Mesmo assim, apesar da chegada de indústrias, Pernambuco aqui do lado está vindo Fiat, no Goiânia, Porto Suape está crescendo muito, Alagoas também está aproveitando um pouquinho esse boom, mas as grandes decisões e a concentração da publicidade continua em São Paulo. Você acha que isso vai tender a mudar? Vai haver a curto, médio prazo, um fortalecimento das agências e do poder de decisão local, até na alocação de verbas das campanhas? Com certeza vai, e isso é uma coisa que já tem acontecido em dimensões ainda menores, mas muito maiores do que, por exemplo, 20 anos atrás, né? A gente teve no passado, aí, se você colocar os 20, 30 anos atrás, era São Paulo e Rio que faziam tudo e o Brasil seguia, né? Então, os jornais importantes e grandes e respeitados todos ficavam lá, as emissoras de televisão, rádio, enfim, tudo se concentrava no São Paulo e Rio. Essa descentralização econômica está levando à descentralização da comunicação. Nós temos um caso específico na rede publicística, que nós temos uma rede de agências coligadas espalhadas pelo Brasil, exatamente para a gente poder dar o atendimento, a gente poder dar o tom regional para as campanhas dos nossos clientes. Isso é uma coisa que nós fazemos já há 17 anos que nós temos essa rede de coligadas, né, ao nosso sistema de trabalho. Não são agências da Publicis, são agências independentes que trabalham nos seus mercados, mas que localmente cuidam do marketing do nosso cliente naquele local. Um exemplo, a gente faz uma campanha nacional da GM, vamos supor essa semana de venda do carro Onix, né? A oferta do Onix aqui em Maceió, Recife, Fortaleza, Salvador, pode ser diferente de São Paulo. O valor da parcela pode ser outro, até o carro pode ser outro. Então, a gente tem que ter essa decisão de acordo com os interesses mercadológicos locais. O sotaque regional... Sem nenhuma dúvida, quer dizer, não dá para você fazer uma oferta de parcelas do pagamento do seu Onix ou qualquer que seja o carro com a voz de um carioca chiado aqui em Fortaleza. Não é esse o acento, não é esse o jeito de falar por aqui. Aqui em Maceió, em Fortaleza, onde quer que seja no Nordeste. Quer dizer, a gente gosta, quer e usa cada vez mais essa força e esse conhecimento regional. E mais do que isso, regionalmente, muitas vezes você tem oportunidades de eventos, e você olhando para o Nordeste, isso é fundamental, porque os eventos nordestinos são fabulosos. Você tem eventos que você pode tirar proveito dele para o seu cliente, que lá em São Paulo e Rio está se olhando de outra maneira. São Paulo e Rio, por mais que respeite e conheça o São João do Nordeste, não sabe a força que tem o São João. Quem está aqui sabe o melhor jeito de linkar a marca, a imagem do produto, ou o produto a ser anunciado, com o São João de Caruaru, ou o São João de Petrolina, enfim, das várias cidades do Nordeste que tem São João muito importantes. Orlando, na década de 70, e você acompanhou isso, a publicidade brasileira despontou para o mundo inteiro no Festival de Cannes. O perfil típico do publicitário, o perfil
criativo, né? Foi aí que começaram a despontar, o Washington Oliveto e outros tantos grandes nomes, mas ganhou respeito mundial pela sua criatividade, pelo anúncio, né? Era muito focado num anúncio criativo. Você trabalha numa grande agência, na hora de fazer uma seleção para um jovem publicitário hoje, o que é que você diria? Qual é o perfil de um jovem publicitário que você acha que existe hoje? A primeira dificuldade que a gente tem é essa, quer dizer, antigamente você chegava e falava, ó, aqui está o meu book, aqui estão os anúncios que eu fiz, falava, pô, você fez esse anúncio? Pô, você é bom redator e tal. Hoje em dia a gente continua olhando o book do cara, mas a gente olha muito mais a sua capacidade de se conectar. Hoje, o jovem publicitário que começa a trabalhar na minha agência tem que necessariamente falar inglês. Ah não, mas você está sendo preconceituoso. Não, porque se ele não fala inglês, ele não consegue se conectar, a não ser com a populaçãozinha que tem aqui no Brasil. E é uma populaçãozinha em termos de abastecer-se de conhecimento. O que ele consegue trazer, de aportar de conhecimento, acessando redes internacionais em inglês, principalmente, e eu sugiro até quem não fala inglês hoje, pare de aprender inglês, vai aprender mandarim, porque talvez seja por aí que o mundo anda, quer dizer. Então essa capacidade de se conectar e fazer as diversas disciplinas é fundamental. O sujeito não pode ser mais, eu só faço anúncio para televisão, eu só faço para revista, eu só faço para a internet. O profissional bem-sucedido é o que consegue fazer essas coisas todas. Entender estrategicamente como é que a mensagem, a comunicação do cliente se dá nessas diversas plataformas. Está havendo uma mudança do perfil, então? Assim como houve daquele criativo, que fazia uma boa redação, ia tomar um chopp no final da tarde, estava com um dia ganho para um profissional com um perfil maior de planejamento, integração de mídia. Muito mais. A genialidade, aquele lance criativo continua sendo fundamental, a sacada continua sendo importante. Mas ela não pode ser desconectada do planejamento que você está fazendo para o seu cliente, da estratégia do cliente. Quer dizer, o que o cliente quer fazer nesse momento? Ele quer divulgar sua marca, ele quer vender produto, ele quer criar uma imagem nas redes sociais. Qual é o objetivo do cliente? Ah, tá bom. Então esta minha grande sacada tem que atender esses objetivos. E certamente esses objetivos não são de uma maneira só para jornal, só para revista, só para rádio, é geral. É para internet, é para tudo isso junto. Esse profissional que consegue linkar estas coisas é o profissional do futuro, e não sou eu, é gente possivelmente mais nova do que você. Com certeza. Orlando, só para terminar, no início eu perguntei para vocês e você falou que o Brasil já perdeu uma grande oportunidade por não ter usado o seu potencial da imagem da marca na Copa do Mundo. Esse ano passado aí, a Copa, nós vamos ainda ter eleições. Como você acha que o mercado vai se comportar? Você está mais otimista, pessimista? Vai depender das eleições? Como é que você vê o que é que vai acontecer no final desse ano e no ano que vem? Olha, eu sou um brasileiro otimista por natureza e estou numa profissão que vende otimismo. Então, claro que eu acredito que vai ser melhor. Mas acredito também que nós vamos ter problemas nesse percurso, né? Os anunciantes, geralmente, no período eleitoral, ficam um pouco ressabiados, porque o rádio e a televisão ficam muito contaminados, né, pela propaganda de má qualidade das campanhas políticas, né? De má qualidade até por legislação, elas são mal feitas, né? Então o anunciante fica meio ressabiado com isso, tira um pouco o pé para não ficar ali com sua mensagem colada num anúnciozinho nesse ambiente, né, nesse ambiente meio contaminado. Então isso é ruim. Agora, eu acho que nós vamos ter eleições democráticas e vamos eleger um novo presidente da República capaz de nos tirar desse marasmo de perder oportunidades que foi o que nós passamos nos últimos tempos. Orlando, queria agradecer aqui sua presença no Pajuçara 360 Graus. É um prazer. Além, é claro, de agradecer a todos vocês, telespectadores da TV Pajuçara. Um ótimo domingo e até o próximo em mais um Pajuçara 360 Graus. Até lá.